Fala aí galera do YouTube, tá começando mais as 10 dúvidas que você tem sobre. E hoje o tema é meio polêmico, ou não, né? Nós vamos falar sobre o cristão e a sexualidade. Você que é casal de namorado, você que é casado, ou você que é solteiro, está dentro da igreja, com certeza tem alguma dúvida sobre esse tema. E hoje o pastor Ricardo Narciso vai estar respondendo algumas. Então se liga aí nas 10 perguntas que tem sobre a cristão e a sexualidade, que você vai ficar muito bem informado. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Narciso, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Mesquita. Hoje nós estaremos dando início no programa As 10 Dúvidas que você tem sobre. O programa de hoje vai tratar sobre a sexualidade do cristão. É um assunto desafiador, coberto de vários tabus e esperamos que no decorrer desse programa eu consiga tirar as suas dúvidas e também responder as perguntas que são feitas pelos nossos amigos. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Iago. Minha pergunta é a seguinte: se aconteceu sexo entre um casal de namorados, serão condenados eles? Mesmo depois que se casem ou se o casamento se concretize? Vamos iniciar o programa de hoje respondendo a pergunta do nosso amigo Iago. Bem, Iago, acredito que não. E não penso dessa forma porque as escrituras sagradas dizem que quem não crê já está condenado. Quando nós fazemos uma leitura do Evangelho de João, no capítulo 3, versos 18, 20 e 19, nós encontramos o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu preciso também esclarecer o seguinte, Iago: ainda que não haja um apoio nas Escrituras para declarar que haverá uma condenação, da mesma forma não há apoio nas Sagradas Escrituras para a prática da relação sexual antes do casamento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta à igreja de Corinto, ele inclusive inclui o sexo antes do casamento como uma imoralidade sexual. Toda a Bíblia restringe o ato sexual ao casamento, e existem inúmeras passagens nas Escrituras que declaram que o sexo antes do casamento é pecado. Mas o grande problema é o que está no entorno disso, ou a causa desse envolvimento sexual fora do casamento. E aí eu poderia citar alguns problemas aí, Iago. Primeira coisa que nós vamos observar são os estímulos ambientais. Nós vivemos numa cultura saturada de sexo, o que tem estimulado as pessoas a pensarem em sexo e a buscar a satisfação sexual hedonista. Um outro problema que enxergamos em nossos dias é a própria atmosfera social. A sociedade moderna enfatiza o valor do prazer sexual imediato. Vivemos também um período de praticidade sexual. O sexo tem se tornado cada vez mais prático e também acessível a adolescentes e adultos. Encontramos valores liberais quando discutimos esse assunto. O sexo fora do casamento já não é mais tabu. Coabitação, troca de parceiros, infidelidade e comportamentos semelhantes a esses são discutidos de forma muito aberta e amplamente eles são tolerados, quando em alguns lugares não são aceitos. Um outro problema que também nós temos quando discutimos esse assunto é uma educação imprópria. Muitos jovens iniciam relações sexuais fora do casamento e sem terem o conhecimento adequado e preciso das consequências emocionais e físicas que esses atos podem causar. Alguns problemas quando se relacionam a essa discussão, Iago, começa dentro da nossa própria casa, inclusive em alguns lares cristãos, quando alguns pais não se sentem preparados para tratar desses assuntos com os filhos. E eu posso dizer uma coisa: se os pais não conversarem com seus filhos, surgirão vários conselheiros do mundo para se orientá-los. Mas agora, depois de dar toda essa volta para responder a sua pergunta de forma muito breve, não há uma condenação, porque a palavra de Deus diz que somente aquele que não crê em Cristo, esses sim estarão condenados. Boa tarde, meu nome é Tiago. Pergunta para fazer. Muitas mulheres provocam os homens
com roupas curtas e sensuais. Devido a essa realidade, pecamos. O que devemos fazer? Vamos à segunda pergunta que nos chega aqui, que é a pergunta do nosso amigo Tiago. Pergunta interessantíssima, Tiago. Mas eu penso o seguinte: talvez, Tiago, o problema nesse ponto não esteja nas vestimentas, mas sim no coração do homem. Se esse pecado, conforme você relata, acontece diariamente, significa que nós estamos olhando com os olhos carnais. A palavra de Deus é muito clara quando nos diz que do coração do homem procedem os maus desígnios. Mas, trazendo esse princípio para as nossas relações, para a nossa vida, quando nós falamos sobre vestimenta, eu tenho pensado no seguinte, Tiago. A vestimenta mais importante do cristão é a vestimenta interna, é a vestimenta espiritual. Porque ele já tem removido os panos sujos do pecado e dos maus pensamentos e tem substituído por novas roupas de santidade e entendimento da vontade de Deus. Paulo fala sobre isso na sua carta à igreja de Colossenses. O cristão, quando ele tem um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, ele procura a cada dia mais ser parecido com o seu Senhor. Ele se esforça para desenvolver atitudes piedosas que Jesus ensinou e demonstrou. Basta fazermos uma leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 5. E essas transformações internas que ocorrem dentro do cristão vão modificar todo o seu comportamento externo, é claro. Paulo e Pedro discutiram muito sobre essa questão da vestimenta em seus dias. E o apóstolo Paulo, quando escreve na sua primeira carta a Timóteo, ele vai declarar o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Pedro já relatou o seguinte na sua primeira epístola: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Me chama muita atenção, Tiago, quando eu olho para esses dois trechos, escritos pelo apóstolo Paulo e também por Pedro. Esses trechos, eles não são idênticos. Paulo, na sua primeira carta à igreja de Timóteo, ele fala para mulheres em geral. Enquanto Pedro, na sua primeira epístola, ele fala sobre uma mulher cujo marido não é cristão. Mas existem aqui alguns pontos paralelos. Os dois autores, tanto Paulo como Pedro, eles fazem uma ligação importante entre o coração e a vestimenta. Algumas mulheres vão insistir que usar o tipo de roupas que elas querem, dizendo o seguinte: olha, ninguém pode mostrar o que Deus especificamente proibiu em mini saias, ou mini blusas, ou em biquínis, ou roupas muito justas. Mas o problema que o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro tratam nessa questão da vestimenta é talvez a falta de alguma regra específica nas escrituras, né? Não é isso que eles querem tratar, mas é a ausência de uma atitude certa no coração. As regras no vestuário não fazem uma mulher mais modesta, porque se o coração estiver errado, a mulher ela não será mansa e modesta. Então, em vez desses dois homens vocacionados pelo Senhor, chamados à luz do Espírito Santo de Deus, darem uma lista de regras sobre vestimenta, Paulo ele vai apelar sobre a modéstia, o bom senso das mulheres. Uma vez que uma mulher e também um homem, cujo entendimento é baseado nos princípios das Escrituras e cujo coração é dedicado a Deus, se vestirá de forma decente. E esse homem e essa mulher, eles não vão procurar chamar atenção por meios carnais. Eles não vão procurar chamar atenção para si pelo uso de roupas dispendiosas e que mostram o corpo. Às vezes nós pecamos em nossos dias porque algumas igrejas procuram inventar regras humanas sobre estabelecer um padrão adequado de roupas. E às vezes eu me vejo surpreendido quando vejo algumas lojas colocando o seguinte cartaz: roupas para mulheres cristãs, roupas para homens cristãos. Há também o outro extremo, de que alguns grupos, alguns cristãos e algumas igrejas
acabam pecando porque se recusam a estudar e ensinar cuidadosamente aquilo que Deus tem dito para nos ajudar a pensar e a nos vestirmos de uma forma que glorifica o nome de Deus. O meu entendimento desses textos e o meu desejo à luz da palavra de Deus é que possamos nos vestir para Deus, mas isso deve começar, Tiago, a partir do nosso próprio coração. Então, se o seu pensamento está envolto a pensamentos carnais por causa das vestimentas que você vê, volto a dizer, o problema não está na vestimenta, mas talvez o problema está no coração do homem, porque a palavra de Deus já nos traz de forma muito clara que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. E há um grande problema, porque alguns homens e algumas mulheres, eu costumo dizer o seguinte, andam como se tivessem um hotel na cabeça, pensando em coisas promíscuas, desejando coisas da qual não lhes competem mais. Porque ao invés de elas se preocuparem com as vestimentas carnais, elas precisam se lembrar que elas foram despidas dessas vestes, dessa vestimenta, dessa roupa velha e agora receberam uma nova roupa, uma nova identidade, um novo padrão de comportamento, um novo padrão de entendimento e pensamento. Se nós olhamos para uma mulher, o apóstolo Paulo já tratava isso, devemos olhar como irmãs. E se nós olhamos as irmãs para os homens, também precisam olhar não agora com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Então que esse entendimento desses textos possa nos ajudar e também espero que possa responder a sua pergunta, Tiago, esclarecendo assim essa dúvida, para que tenhamos esse entendimento. O problema não está na vestimenta externa, mas talvez o problema esteja na vestimenta interna, de nós nos despirmos do velho eu e nos vestirmos com aquilo que o Senhor Deus nos ofereceu. E Ele nos ofereceu a andarmos em novidade de vida. Que assim eu tenha conseguido aí responder essa dúvida e a pergunta assim que você fez. Um forte abraço. Bom dia, meu nome é Tiago dos Santos e eu queria fazer uma pergunta. Como esperar um namoro em Cristo, sendo que eles demoram, mas os de fora vêm mais rápido? Olá, Tiago. Chegou aqui a pergunta do Tiago Santos, uma pergunta muito interessante que vamos tentar, à luz da palavra de Deus, responder um pouco sobre essa pergunta, Tiago. Bem, quando a gente pensa sobre um namoro cristão, sobre durar mais ou durar menos, eu tenho pensado o seguinte, Tiago, não existe diferença de tempo entre um namoro cristão e um namoro não cristão. Mas é claro que existem algumas coisas que a gente precisa analisar. Eu como jovem, quando eu decido ir para uma boate, ir para uma festa, ou ir para um lugar onde eu vou ter contato com diversas pessoas, e nesses lugares, de repente, eu tenho contato e assim conheço uma mulher e começo a me relacionar com ela, eu tenho observado, dentre algumas pessoas que eu tenho conversado, e também de algumas experiências que eu mesmo tive num passado muito lá atrás, que isso está mais relacionado a um tipo de relação casual e sem compromisso. Quando nós vamos para uma balada, as pessoas que já estão naquele lugar, elas não estão ali para arrumar um compromisso sério. Estão ali para se distrair, para dançar, para refrescar a cabeça e também para namorar. Mas o namoro que envolve esses locais é um namoro sem compromisso, é um namoro casual, é um namoro efêmero, que de repente tem uma duração de uma noite, talvez momentos alegres e prazerosos, mas que nós voltamos à nossa vida no dia seguinte. No entanto, Tiago, quando eu procuro alguém para namorar, significa que eu vou esperar mais tempo. Mas esse ponto de vista de esperar é uma escolha que envolverá o futuro que eu terei com essa pessoa. Por isso, é uma decisão tomada com mais calma. É uma decisão tomada com mais prudência. E exatamente por esse motivo demora um pouco mais. Eu costumo dizer o seguinte até mesmo para os meus adolescentes. Tenho adolescentes que já aos 16, 15 anos já estão namorando. E às vezes eu os surpreendo dizendo o seguinte: e aí, já marcaram a data do casamento? E eles olham para mim e digam: mas pastor, eu comecei a namorar agora.
Como eu vou marcar a data de um casamento? E eu digo o seguinte para eles: o namoro ele não tem sentido se o objetivo não for o matrimônio. E se o objetivo do namoro é o matrimônio e esse casal tem uma idade de 15 anos que ainda pensa em estudar e trabalhar, em ter um futuro, mas ele já entende que esse namoro ou a escolha dessa pessoa envolve o futuro, envolve estar com ela até o momento em que a morte irá os separar, eu penso que isso talvez vai levar um certo tempo. Diferente da casualidade, diferente daquele momento da boate. Aquele momento que você conhece uma pessoa, que você está com ela, mas que não é a pessoa que você escolheu. E até mesmo isso nem mesmo é recomendado pelas Escrituras. É claro que para o não crente, o não cristão, o ficar é algo muito natural. E por esse motivo muitas pessoas têm relacionamentos tão rápidos. Mas para um cristão, ele tem um objetivo do namoro. E o objetivo desse namoro é levar esse companheiro ou essa companheira até o altar. E quando nós nos decidimos nos casar com uma pessoa, a gente precisa pensar o seguinte, Tiago: eu não vou me casar com a primeira pessoa que eu me encontro na esquina. Eu vou conhecer essa pessoa, eu vou me relacionar com ela, eu vou entender os seus anseios com o seguinte objetivo: o meu foco é fazer essa pessoa feliz. Isso demanda tempo, isso demanda prudência, isso demanda um preparo. Então eu penso que o tempo está relacionado a isso. Não significa que lá fora as pessoas namorem por pouco tempo e aqui a gente leva mais tempo. Mas o cristão ele tem um objetivo, que é o casamento. E aí para isso é necessário que nós estejamos caminhando um pouco mais com essa pessoa. Espero, Tiago, que eu tenha conseguido responder a sua pergunta e explicar aquilo que você de fato estava perguntando nesse vídeo que chegou para mim. Mas esse é o pensamento que nós cristãos, com o princípio que temos regidos pela palavra de Deus, precisamos ter acerca do namoro. O namoro cristão ele visa o objetivo é o casamento, e ninguém casa com uma pessoa que encontra na esquina. Por isso, leva um pouquinho mais de tempo. Que Deus te abençoe, Tiago. Boa tarde, meu nome é Matheus Ferreira. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o namoro cristão. Como deve ser um namoro cristão? Até que ponto podemos ir? Essa é a minha simples pergunta, estarei aguardando minha resposta. Vamos responder agora a pergunta que chega aqui do Matheus, uma pergunta interessantíssima, que é feita inclusive por muitos jovens acerca do namoro. Se envolve de muitas dúvidas acerca disso. Onde podemos ir? Como devemos agir? Como é o namoro do cristão? Eu costumo dizer o seguinte, ainda que seja uma dúvida muito constante e muito relevante, talvez a resposta seja uma resposta muito simples. Em primeiro lugar, precisamos pensar o seguinte: é um namoro de cristãos. E o cristão ele tem como regra infalível de fé e prática a palavra de Deus. E nós, como cristãos, quero dizer, seguidores de Cristo, nós temos princípios regidos por intermédio da sua palavra. Sendo assim, o namoro do cristão ele vai seguir um padrão estabelecido pelas Sagradas Escrituras. Conforme uma outra resposta que eu já dei para um outro colega, alguns namoros cristãos, pelo fato de terem um objetivo do casamento, eles acabam levando muito tempo. Alguns namoros duram durante muitos anos e alguns outros acabam durando poucos meses. Eu costumo dizer que o tempo do namoro cristão ele vai ocorrer de acordo com a própria circunstância do namoro, vai ocorrer também de acordo com a idade do casal. E eu costumo dizer o seguinte: um casal que inicia o namoro aos 15 anos de idade, ele não pode pensar em casar no ano seguinte, porque ele vai antecipar precocemente as responsabilidades da vida adulta para a sua adolescência. Também o namoro que demora demais, 1, 2, 3, 10 anos, o casal ele não poderá ter relações íntimas, porque a relação íntima, ou propriamente a relação sexual, a palavra de Deus vai dizer que ela está reservada para o matrimônio. Então, se o casal, com pouco tempo ou com muito tempo, não estiver assim resistindo àquilo que nós chamamos de fruto proibido,
Então que siga a orientação do apóstolo Paulo na sua primeira epístola de Corinto, no capítulo 7, no verso 9, que diz: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então o casamento cristão ele não tem regras, mas ele tem princípios. Princípios que são regidos pela palavra de Deus. E como cristão, o nosso relacionamento precisa ser um relacionamento que aponte e que redunde para a glória de Deus. Nós, como cristãos, o nosso comportamento em todos os lugares e dentro também do nosso namoro precisa ser um relacionamento, precisa ser um namoro que esteja de acordo com aquilo que a palavra de Deus rege acerca da relação de um casal. E aí, se esse casal de namorados, volto a dizer para você, se eles não estiverem resistindo à flor das emoções, aos anseios da puberdade, é melhor se casarem do que viverem abrasados. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, Mateus. É uma pergunta simples, mas que envolve questões altamente complexas, porque envolve os desejos do nosso próprio coração, e já também dizemos isso aqui. O nosso coração ele nos engana, ele nos convida para viver de uma forma totalmente diferente daquilo que as Escrituras nos ensinam. No entanto, precisamos lembrar: somos cristãos e, como tais, somos regidos pela palavra de Deus, que para o crente é regra infalível de fé e prática. Que Deus te abençoe e espero ter assim respondido a sua pergunta. Olá pessoal, aqui é o evangelista Isaías Ramos. Tenho uma pergunta para fazer para vocês. É normal, é comum ou certo namorar com uma pessoa de outra denominação, tendo em vista que os usos e costumes de cada uma delas são diferentes? E aí, qual seria a resposta para essa minha pergunta? Vamos responder agora a pergunta que é feita pelo nosso irmão Isaías. Isaías, uma pergunta também muito interessante, e até confesso que eu ainda não havia respondido uma resposta dessa natureza, ou uma pergunta feita dessa natureza. Porque normalmente quando se trata desse tema de julgo desigual, se trata acerca de um crente e não crente. E foi a primeira vez que me foi feita uma pergunta sobre namorar com uma pessoa de uma outra denominação, Mas é uma pergunta que vale a pena a gente olhar aqui para alguns pontos. Bem, a palavra de Deus ela registra algumas orientações que nós precisamos pensar, Isaías. O apóstolo Paulo ele escreve na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, verso de número 14, onde ele faz a seguinte pergunta: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode dar luz com as trevas? No livro de Amós também nós vamos ter o seguinte registro: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Mas para que você me compreenda, Isaías, eu preciso em primeiro lugar definir o que é julgo. Bem, julgo é uma peça de madeira colocada sobre dois bois, que unidos eles puxam uma carroça ou um arado. Vamos imaginar, Isaías, que em vez de dois bois, colocássemos um boi e um bode nesse jogo. Teríamos ali um jogo desigual. Porque por mais que os dois animais se esforçassem, o trabalho seria prejudicado e eles sofreriam muito. E isso acontece, Isaías, porque cada animal tem ritmos diferentes. Cada animal tem características muito diferentes. Da mesma forma acontece com as pessoas. Se um cristão comprometido se envolve com um não cristão, certamente haverá alguns problemas. É muito provável que esse cristão ele sofrerá muito por terem um jogo desigual. Porque os princípios da palavra de Deus que vão gerar o cristão não são os mesmos princípios que vão reger aquele que não é um cristão. E é exatamente por isso que o Senhor, através do apóstolo Paulo, recomenda que o casamento seja feito entre pessoas que obedecem à sua palavra. Mas só que a sua pergunta, Isaías, ela não está relacionada a um namoro entre um cristão e não cristão, mas sim de pessoas que possuem a mesma fé em Cristo. E eu gostaria de responder à luz desse entendimento bíblico o seguinte: não há um julgo desigual aí. Todavia, por esses cristãos, por esses irmãos, por esse casal, serem de
denominações diferentes, certamente poderão surgir alguns embates teológicos, surgirão alguns debates, bíblicos inclusive, mas contudo são duas pessoas que são regidas pelo mesmo Deus, pelos mesmos princípios e pela mesma fé. Então, dentro daquele princípio que significa um jugo, os dois estão carregando o mesmo peso, que significa um mesmo entendimento sobre Cristo Jesus. Espero ter respondido aí a sua pergunta, Isaías, e que Deus assim te abençoe. Boa noite, meu nome é Arnaldo. Sexo antes do casamento é pecado? O que a Bíblia diz sobre isso? E aonde ela está se baseando sobre isso? Vamos responder aqui a pergunta do nosso amigo Arnaldo. Arnaldo, pergunta muito interessante, que é feita em vários círculos, por cristãos e não cristãos. E não temos como fugir também, precisamos responder essa pergunta à luz das Sagradas Escrituras. De acordo com a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 7, verso 2, minha resposta é sim. Essa é a resposta mais clara. Sexo antes do casamento é pecado. Paulo diz o seguinte: mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Nesse versículo, Paulo ele declara que o casamento é a cura para a imoralidade sexual. Na primeira carta a Coríntios, no capítulo 7, verso 2, o que Paulo está essencialmente dizendo é: porque as pessoas não conseguem se controlar e por esse motivo estão tendo sexo imoral fora do casamento, elas devem se casar. Só então poderão satisfazer as suas paixões de uma forma moral. O sexo antes do casamento faz parte da definição bíblica de imoralidade sexual. E, Arnaldo, existem inúmeras passagens nas Escrituras que declaram que o sexo antes do casamento é pecado. A gente tem referência no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 20, 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 10, 2 Coríntios, no capítulo 12. Nós temos também referência na carta de Paulo à igreja da Galácia, Gálatas, capítulo 5 vai tratar isso. Na carta aos Efésios, também no capítulo 5. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e inclusive nós vamos ver isso até mesmo nas cartas gerais. Na carta de Judas, há um apontamento sobre essa questão. Então, quer dizer, a Bíblia ela promove a abstinência completa antes do casamento. Sexo entre o marido e a sua esposa é a única forma de uma relação sexual que Deus aprova. E aí você pode até encontrar isso lá no livro aos Hebreus, no capítulo 13, a carta aos Hebreus vai relatar um pouco sobre isso. Então, sexo fora do casamento é pecado sim, e nós temos inúmeros registros, Arnaldo, que comprovam isso. Espero ter respondido a sua pergunta e que Deus te abençoe. Começo a gostar de alguém que não crê em Cristo. Devo começar a namorar e falar de Cristo para ela? Vamos responder a pergunta do nosso amigo Fabrício. Uma pergunta também muito interessante. O programa de hoje está recheado de perguntas relevantes e necessárias. Fabrício, essa pergunta é uma pergunta que é feita com muita naturalidade. E algumas pessoas se sentem muito retraídas em namorar com pessoas que não são cristãs. É claro que a gente precisa ter alguns cuidados, mas eu quero começar respondendo a segunda pergunta, que você fala o seguinte: devo falar de Cristo para ela? E a minha resposta é sim, claro. Fabrício, devemos anunciar Cristo para todas as pessoas. No entanto, algumas coisas precisam ficar claras. A primeira coisa é o porquê de eu compartilhar o Evangelho. Eu compartilho o Evangelho por amor ao meu próximo. Porque eu desejo para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim mesmo. Se Cristo foi algo que mudou a minha vida e para melhor, então eu preciso compartilhar isso com o máximo de pessoas. Só precisamos ter o cuidado, Fabrício, com que motivação estamos anunciando Cristo. Porque se eu evangelizo uma pessoa apenas pelo intuito de namorar com ela,
primeiro lugar, essa pessoa evangelizada pode ter uma motivação errada para estar com Cristo. E talvez você pode ter uma motivação errada para anunciá-lo. Então, eu acho que pode dar certo um namoro com um não cristão e essa pessoa ser alcançada por Cristo. O que eu não posso confundir é de eu simplesmente querer levar o evangelho para ela porque eu desejo ter um relacionamento com ela. Até porque esse relacionamento pode não dar certo, como alguns não dão. E aí, vamos nos arrepender de ter anunciado o evangelho para essa pessoa? Então a gente precisa pensar sobre isso, sobre a motivação. E a motivação de levar as pessoas a Cristo não podem ser motivações pessoais, motivações erradas. Levamos as pessoas a Cristo porque é um desejo nosso que o máximo de pessoas possíveis ouçam o nome que é capaz de curar, de libertar e salvar aquele que está perdido. Espero ter respondido a sua pergunta e que Deus também te abençoe. Meu nome é Denis e o que fazer quando duas pessoas se gostam e vão pedir permissão para os pais, mas o pai de uma deixa e o pai da outra não? Bem, vamos responder a pergunta que chega aqui do nosso amigo Denis. Caramba, Denis, agora você me coloca em grandes apuros, porque é uma questão bem difícil. Mas o apóstolo Paulo ele também tratou um pouco sobre essa relação entre obediência, permissão e responsabilidade que temos com os nossos pais. O apóstolo Paulo ele escreve na carta à igreja de Éfeso, propriamente para nós aqui o capítulo 6, ele escreve ali um grande sumário de deveres da vida familiar para essa igreja, a igreja de Éfeso. E nessa carta ele orienta que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. E ele ainda acresce o seguinte, porque isto que? O obedecer é justo. Nós não obedecemos aos nossos pais porque são pessoas legais, porque são pessoas amáveis, porque nos levam para passear, porque nos oferecem uma mesada gorda, mas nós obedecemos os nossos pais porque o Senhor assim ordena. E o apóstolo Paulo, Denis, para enfatizar essa obediência, para dizer que ela é justa, o apóstolo ele recorre ao 5º mandamento, que você conhece, que nós conhecemos, que nos ensina a honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam prolongados na terra. O apóstolo Paulo entende que esse mandamento tem uma grande significativa, e sabe por quê? Porque de todos os mandamentos, é o único mandamento que vem acompanhado com uma promessa em anexo. E essa promessa está relatada lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 6, que nos diz: "E faço misericórdia de até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos." De todos os mandamentos, este é o único que contém uma garantia específica de bênçãos para aqueles que assim a obedecem. O princípio do 5º mandamento, Denis, ensina que honrar pai e mãe implica em obedecer-lhes de todas as formas. Significa escutar os seus conselhos e jamais desprezá-los. E é interessante que o dever de honrar pai e mãe não acaba nem mesmo quando os filhos se tornam adultos. A inviolabilidade dessa lei foi confirmada por Jesus, está relatado nos Evangelhos, que condenou os fariseus porque eles estavam encontrando uma maneira de descumprir o 5º mandamento depois de se tornarem adultos. E às vezes nós ouvimos isso, mas agora eu já sou adulto. Eu agora já sou dono do meu próprio nariz. Eu agora já tenho idade, maturidade suficiente, inclusive para escolher com quem eu quero namorar. E às vezes pensamos que estamos recebendo uma carta legítima para desonrar pai e mãe. Mas Jesus Cristo censura os fariseus e a gente precisa até mesmo lembrar o seguinte: além de eu ter uma responsabilidade de honrar o meu pai e a minha mãe até quando eu me torno adulto, eu preciso me lembrar que eu devo destacar essa honra, que eu devo honrar a ambos os pais. Porque ambos os pais são iguais em autoridade. Nós vivemos numa sociedade hoje, Denis, em que às vezes a gente faz uma transferência de responsabilidade. E isso às vezes acontece dentro de casa. Às vezes o pai diz, olha, vai lá e fala com a sua mãe. Às vezes a mãe diz, vai lá e fala com o seu pai. Mas se tem um pai que dá um dos pais dá uma permissão e o outro não concorda,
nós devemos nos submeter a ambas autoridades, porque ambos são iguais em autoridade para Deus. Eu sei, Denis, que às vezes os nossos pais parecem chatos, parecem caretas, parecem pegajosos, mas precisamos entender que eles possuem muito mais experiências do que nós, que eles já viveram aquilo que nós vivemos hoje. E um outro fator muito importante que não podemos deixar de considerar, que depois de Deus, ninguém nos ama mais do que os nossos pais. Vivemos, Denis, numa sociedade em que os mandamentos artificiais estão tentando substituir os mandamentos bíblicos. Vivemos dias em que vários ensinamentos mundanos entram dentro de nossas casas com uma suposta atualização da moral da lei de Deus. E aí a gente precisa, em primeiro lugar, como cristão, ouvir a orientação dos nossos pais. Porque a obediência aos nossos pais, ela é justa porque ela é no Senhor. Então eu acho que a orientação para você, nesse momento, nessa pergunta, é ouvir a ambos os pais, mesmo que eles estejam em discordância. E em segundo lugar, confiar no Senhor. Porque se esse namoro é um namoro que brota do coração de Deus, é um namoro que é a vontade de Deus para a sua vida, esses pais entrarão num consenso e entenderão que essa pessoa, seja na sua pergunta uma jovem, ou de repente no pensamento de uma jovem, um jovem, seja aquela pessoa que Deus separou para vocês. Então, a minha resposta é: siga a orientação dos seus pais e confie no Senhor. Espero ter respondido sua pergunta e que Deus assim te abençoe, Denis. Bom dia, eu sou Malone de Pedra de Guaratiba e a pergunta é o seguinte: masturbação é pecado? Um abraço! Vamos responder agora a pergunta feita. Começa de novo. Vamos responder a pergunta agora feita pelo nosso amigo Janferson. Poxa, Janferson, essa é uma pergunta, talvez uma das perguntas mais pensadas, mas que poucas pessoas têm coragem de fazer essa pergunta. E por uma simples razão, Janferson. É um assunto altamente complexo. Mas antes de responder a sua pergunta, Jefferson, penso que é necessário, em primeiro lugar, entender o que é masturbação. E eu vou começar do seguinte. Não considero como masturbação uma estimulação manual entre marido e mulher, onde os dois desfrutam o prazer da genitália um do outro, conforme é ensinado nas Escrituras, está lá escrito no livro de Cânticos, ou com as mãos, que também é ensinado nesse mesmo livro. E também não classifico como masturbação a autoestimulação feita com a bênção e na presença do cônjuge. Mas o que eu chamo de masturbação é o ato de estimulação manual praticado solitariamente e que, em geral, vem acompanhado com uma luxúria antibíblica. Muitos pastores já tentaram encontrar, e eu até digo, em vão, um verso com a palavra masturbação nas Escrituras, de modo que pudesse condená-la ou proibi-la. E aí, como não conseguiram encontrar nenhum versículo, começaram a usar a história de Onã, que está registrada, Janderson, em Gênesis capítulo 38, dos versos 6 a 10. Eu não sei se você já conhece esse texto. Entretanto, a história de Onã não diz nada sobre masturbação. Ao invés disso, o texto fala sobre um homem que morre sem deixar filhos para sua esposa. O irmão do falecido deveria casar-se com a sua cunhada, ter relações sexuais normalmente com ela e dar-lhe filhos. Então, embora Onã não deixasse de fazer sexo com a sua cunhada, um pouco antes de ejacular, ele retirava o seu membro e ejaculava no chão, ao invés de obedecer a Deus e se tornar pai. Então, argumentar contra a masturbação usando esse texto do Gênesis é tão ridículo quanto a argumentação que a favor, que eu já vi um rapaz apresentando, utilizando o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que está escrito: o que as suas mãos tiverem o que fazer, que o façam com toda a sua força. Isso é um equívoco, mas eu preciso te dizer o seguinte:
Ainda que eu não possa afirmar biblicamente se a prática da masturbação é pecado, eu posso apresentar para você alguns argumentos teológicos contra essa prática. E a questão é o seguinte, talvez essa pergunta eu me faria, se eu estivesse diante desse dilema. Os homens de Deus podem se masturbar? Sim ou não? Vale notar que a Bíblia não condena a masturbação de cara, embora seja uma prática tão antiga quanto as Escrituras. Então, o silêncio da Bíblia sobre o assunto deveria fazer com que parássemos de chamar de pecado uma coisa que Deus não chama de pecado. Mas eu gostaria de examinar esse assunto a partir de alguns pressupostos que a palavra de Deus vem nos regir. E talvez a primeira pergunta que eu faço sobre masturbação para te responder é a seguinte: você consegue ou você conseguiria se masturbar sem cobiçar? Segunda pergunta para pensar: você consegue se masturbar de um modo a fortalecer a sua relação, a sua união com o seu cônjuge, de uma forma a aprofundar a intimidade através desse ato? Terceira pergunta: você consegue se masturbar sem sentir vergonha? Quarta pergunta: você consegue se masturbar em sã consciência? Quinta pergunta: você consegue se masturbar sem se entregar aos impulsos dos seus desejos e pensamentos pecaminosos? Bem, seria uma coisa perfeitamente possível um homem se masturbar sem violar esses simples princípios bíblicos que eu acabei de perguntar. Mas, Anderson, isso raramente vai acontecer. Além do mais, existem algumas outras razões, até mesmo de ordens agora prática, das quais eu não aconselharia que homens de Deus tivessem tal prática. Em primeiro lugar, a masturbação é uma forma de monossexualidade, ou poderíamos chamar de heterossexualidade exclusiva, por ser uma forma de sexo que não inclui uma outra pessoa. Como o sexo ele existe com um propósito de unidade, está lá relatado em Gênesis capítulo 2, verso 24. Como conhecimento íntimo, Gênesis capítulo 4, verso 1. Como consolação lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Significa que fazer sexo consigo mesmo seria uma perda das razões que dão significado à intimidade sexual. Segundo lugar, a masturbação quase sempre é praticada às pressas, pelo medo da possibilidade constrangedora de sermos pegos no ato. E aí esse ato que é feito às pressas, mais tarde, essa masturbação leva o homem a se tornar, desculpe a expressão, um homem goza rápido, que nunca conseguirá aperfeiçoar um autocontrole necessário para satisfazer a sua esposa. Terceiro lugar, a masturbação ela pode gerar um comportamento preguiçoso. Porque se um homem solteiro agora quiser ter um orgasmo, ele simplesmente precisa, quer dizer, se nós olharmos para um homem solteiro, quando ele quer ter um orgasmo, ele precisa fazer o seguinte: virar homem e cumprir uma tarefa árdua de cortejar uma mulher, de se relacionar com ela, de casar com ela. Se um homem casado que quiser ter um orgasmo, ele tem que ter uma tarefa dura de amar a mulher, de conduzir, de conquistar a sua mulher, para assim ter esse momento de orgasmo. Mas para o homem preguiçoso, seria mais fácil fazer um pouco de fricção na hora do banho, ou em algum outro momento, e deixar de enfrentar todo o trabalho que, em geral, está associado com a responsabilidade da vida de casado. E, em quarto lugar, embora a masturbação seja biblicamente permissível, mas a questão é se ela é ou não benéfica para você. E Paulo escreveu isso na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10. Os homens de Deus eles são muito divididos nesse ponto, Janderson, muito divididos. Sendo que alguns acham que seja benéfico antes do casamento, nos períodos em que precisam se afastar de suas esposas, e etc.
Por outro lado, há outros que afirmam que a masturbação não seja benéfica, porque essas pessoas que acabam entrando nessa prática acabam se tornando escravizados pelo desejo de se masturbar. E eu concordo com o apóstolo Paulo, que vai escrever isso também na sua primeira carta à igreja de Corinto. E quando eles se tornam escravizados pelo desejo de se masturbar, eles se tornam incapazes de se controlar esse impulso. E aí eles entram numa imoralidade sexual, eles pecam contra o seu cônjuge, eles pecam contra Deus e acabam deturpando o princípio da intimidade e da relação sexual que deve ser feito com o parceiro e, é claro, para aqueles que são casados. E volto a afirmar, essa forma de sexo individual, essa forma de trazer prazeres para nós mesmos, ainda que não tenha um apoio do ato ou da palavra masturbação em declarar que é pecado nas Escrituras, mas os princípios que envolvem esse ato, nós temos motivos suficientes para, como homens de Deus, não seguirmos nesses atos e de não ter essa prática. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, já não é uma pergunta altamente complexa. É claro que precisamos entender que a Bíblia não aponta ela como pecado, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos recomenda alguns princípios que, quando nós confrontamos com esse ato, ela não encontra lugar na vida de um servo do Senhor. Que Deus assim te abençoe. Olá, tudo bem? Meu nome é Edson, sou aqui de Praia Grande e eu tenho uma pergunta a fazer. Os meus pensamentos me acusam. Penso em sexo o dia inteiro. O que devo fazer? Essa aqui é a pergunta do nosso amigo Edson, que nos traz uma pergunta desafiadora, e que vale a pena nós refletirmos acerca de alguns pontos. O apóstolo Paulo, Edson, trata sobre esse assunto na primeira epístola à igreja de Corinto, no capítulo 6, a partir do verso 12, quando Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Estava acontecendo o seguinte problema, Edson. Na igreja de Corinto defendia-se uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Eles estavam transformando liberdade em libertinagem. A igreja de Corinto era uma igreja que não tinha limites. Eles chegaram a aplaudir o pecado de incesto e se jactaram dessa posição permissiva. A lei que regia os coríntios era: é proibido proibir. Eles consideravam todas as coisas lícitas. E a premissa deles era o seguinte: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. A máxima da igreja de Corinto era incentivar a moralidade da igreja. Eles diziam isso: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Mas aí o apóstolo Paulo dá uma bofetada nesse povo dizendo o seguinte, ensinando que os alimentos são para o estômago e que o estômago são para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes quanto aquele. E Paulo continua declarando o seguinte: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os coríntios pensavam que, assim como o apetite é algo natural do ser humano e o corpo assim precisa de alimento, eles interpretaram de forma equivocada que também o sexo era um desejo natural do homem e precisava assim ser satisfeito. Para eles, uma pessoa natural, uma pessoa comum, um ser humano, não podia reprimir os seus apetites sexuais. Eles entendiam que, assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo era preparado para o sexo. Dessa maneira, eles não deveriam ter quaisquer restrições. E aí Paulo entra dizendo que eles estavam completamente equivocados,
Porque o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. Porém, o corpo não é para o sexo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E o apóstolo Paulo continua a afirmar que o corpo não é para a prostituição. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. Não há entre o corpo e os desejos sexuais conexão como a que há entre o estômago e o alimento. Em vez disso, a conexão que ocorre entre o corpo é com o Senhor. Paulo ele ensina que o sexo é uma bênção, mas essa bênção pode se tornar uma maldição. O sexo ele é bênção quando ocorre dentro do casamento, mas é um sério problema quando ocorre fora dele. Um pastor americano chamado Warren Wiersbe, pastor norte-americano, pastor batista, ele afirma que o sexo fora do casamento é como um assalto a banco. O ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence e pela qual terá que pagar um dia. O sexo dentro do casamento poderíamos comparar como depositar o dinheiro no banco. Há garantias, há segurança, há dividendos. E aí Paulo ele termina dizendo o seguinte para a igreja de Corinto: agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. O Espírito Santo ele usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando o usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus em nosso corpo quando entregamos os nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado. Com essas verdades bíblicas, Exxon, só podemos chegar a uma única conclusão: que todos os crentes devem dizer não à iniquidade. Que todos os crentes devem dizer não às paixões mundanas. E que precisamos hoje, de forma urgente, vivermos no nosso século de forma sensata, justa e piedosa. Espero, Exxon, ter conseguido responder a sua pergunta. Mas é dessa forma que Deus requer que nós vivamos. É dessa forma que nós nos relacionamos com Deus e é dessa forma que nós administramos o nosso corpo e também a nossa sexualidade. Os nossos pensamentos precisam se voltar para o alto. Não pensamos mais com os desejos carnais, mas pensamos à luz e com a motivação do Espírito Santo, que agora rege, governa e dirige as nossas vidas. Que Deus assim te abençoe, Exxon, e que eu tenha conseguido, à luz das Escrituras, responder a sua pergunta. Bem, chegamos ao final do programa de hoje. O programa que nós tratamos aí, as 10 dúvidas que você tem sobre. E as dúvidas de hoje foram acerca da sexualidade. Um assunto altamente complexo, diverso, envolvido com tabus, mas que precisa ser respondido. É claro que eu já quero dizer para você que muitas outras perguntas foram feitas, mas não tivemos aqui um tempo hábil para tratar todas elas. Mas eu quero desafiá-lo a enviar perguntas para o nosso canal e para o número que aparece aí, que é o número do nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta. Não fique com dúvida, pelo contrário. As dúvidas precisam ser sanadas. As dúvidas precisam ser respondidas à luz da Palavra de Deus. Quando nós não perguntamos, queremos responder os anseios do nosso coração com as respostas vindas do nosso próprio coração. E a Palavra de Deus já nos diz que o coração do homem é enganoso. E é desse coração enganoso que procedem os maus desígnios. Faça a sua pergunta para que neste canal, homens de Deus possam responder à luz da Palavra de Deus, que é que rege o nosso comportamento e os nossos relacionamentos interpessoais. Aqui eu me despeço. Que Deus nos abençoe e continue a seguir este canal. E aí, gostou do nosso programa de hoje? Conseguiu tirar suas dúvidas ou ficou alguma coisa na cabeça? Espero que não, né? Mas então, dê um joinha no nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo, as 10 dúvidas que você tem sobre.